Senhor, fala conosco através da Tua palavra, que o Senhor vem de encontro a nós essa tarde, que o Senhor continue nos ativando como o Senhor tem feito nesses últimos dias. Que a palavra não saia do Rafael, que a palavra não saia da boca de homens, que o homem não venha deturpar, não venha sujar a Tua palavra, mas que ela seja pura, genuína, que ela seja do alto. Então fala conosco, Senhor, que o nosso coração possa produzir frutos para Ti, que as nossas ações, que a nossa vida possa produzir algo para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Eu estava com a palavra pronta quando eu saí de casa, e eu queria muito falar com vocês hoje sobre Ruth. Eu queria muito falar sobre a casa do pão e a importância de permanecer na casa do pão. Mas quando eu cheguei aqui, eu precisei me retirar, porque Deus ele mudou a palavra. E eu fiquei, confesso que um pouco preocupado, eu fiquei com um pouco de medo. Porque quando tudo já está pronto, já é mais fácil, você está sendo ministrado, Deus está falando, Deus está tocando. Mas quando Deus fala assim, não é isso que eu tenho para hoje, eu preciso que você mude. Então primeiro você precisa estar atento que Ele está pedindo algo, e se Ele está pedindo algo tem um propósito. E depois você precisa parar de se preocupar, porque Deus é o que faz a obra. Então a primeira coisa que eu quero te ensinar hoje, não tenha medo de ouvir a palavra de Deus e Ele falar hoje assim, muda. Não tenha medo se Ele virar para você e falar assim, não faz assim hoje, faz outro dia, hoje faz isso. Porque se Ele te pediu, Ele vai ser o Deus que vai te capacitar, que vai te ensinar, amém? E não é que Deus é Deus de última hora, não é que Deus, Ele é um Deus que muda tudo, que Ele é um Deus de bagunça, não, Ele é muito organizado. Ele é muito certo em todas as suas ações. Mas quando Ele fala, eu preciso que seja diferente, é porque Ele precisa. E Ele não me deve satisfação. Então, eu obedeço. Eu quero falar com vocês hoje sobre profetas. E quando Deus não me deu o título, Deus me deu só uma frase e eu comecei a anotar. E Ele foi me dando alguns versículos. Então vamos ler a Bíblia. Vamos ler alguns versículos agora no começo e depois eu entro na palavra. Abre a sua Bíblia lá em Isaías capítulo 41, versículo 8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi descendente de Abraão, meu amigo. Tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Semana passada nós fomos ativados sobre o entendimento que evangelizar, ganhar vidas, ela não está nem um pouco ligado a uma unção que é derramada na sua cabeça no altar. Ela não é nem um pouco ligada a uma unção perante homens. Mas o evangelizar é a primeira direção de Jesus. Ide. Foi a primeira ordem. E isso, por incrível que pareça, por mais que a gente diga que não, o nosso conceito ele estava muito errado. Porque nós achávamos que não precisávamos falar de Jesus ou que não podíamos porque não tínhamos autoridade. E uma vez que nós entendemos que temos autoridade, que nós podemos fazer, as coisas acontecem. Todos entraram no entendimento. Não é unção, é amor. Não é unção. É aquilo que está nas minhas mãos para que eu possa fazer. E quando nós falamos de profeta, nós falamos muito daquele cara que ele tem visões, que ele entrega coisas. Mas hoje eu quero desmistificar isso na sua vida. E eu quero dizer que além de um evangelista nato, você também é um profeta de Deus. Que você também tem autoridade. Que não é o óleo da unção na tua cabeça que vai te fazer melhor ou pior. Claro que existem os profetas de vocação, aqueles de ofício, que são separados. Tem a unção profética, que quando Deus está no lugar, Ele se manifesta. Até aquele que nunca profetizou vai trazer uma palavra de Deus. Mas nós não estamos falando do profeta de ofício e nem da unção profética. Nós estamos falando que como filhos de Deus, nós temos autoridade. E o que sai da nossa boca traz vida ou traz destruição. E como filhos de Deus, nós precisamos ter esse entendimento.
porque isso serve para a nossa caminhada com Deus. Como filhos de Deus, nós precisamos caminhar como profetas. E assim como fala em Isaías 41, versículo 8, nós precisamos ser, primeiro, amigos de Deus. Então você não pode ser um profeta, você não pode ser um ministro do altar, você não pode ser nada, se em primeiro lugar você não for amigo dele. E eu quero te convidar essa tarde a ter intimidade com ele como seu amigo. Quando você tem intimidade com um amigo, a primeira vez que a pessoa pisa na sua casa, você recepciona, você faz a sala, você conversa, fica à vontade, senta aqui, olha, você quer alguma coisa? Olha, eu vou fazer aquilo. Mas quando você se torna amigo, você fala, você pode abrir a minha geladeira, você pode abrir os armários, você pode deitar na cama lá do quarto dormir, se você quiser pode ir lá no meu quarto, você pode tomar banho a hora que você quiser. Quando você é amigo de verdade, você abre as portas da sua casa e você fala, o que é meu é seu, você pode usar. Você está dando uma intimidade nova para a pessoa. E eu falo que quando eu recebo alguém na minha casa e digo, fique à vontade, abra a geladeira, abra o armário, vá tomar banho a hora que você quiser, ligue a televisão, eu estou realmente te dando plenos poderes. Mas se eu só falar, fique à vontade, eu vou te tratar muito bem. Mas você ainda está construindo um relacionamento comigo. Não vai pegar qualquer pessoa, enfiar na sua casa e falar, fique à vontade. Não é assim. Então, nós precisamos construir esse relacionamento com Deus. Que tipo de amizade você tem com Ele hoje? Ele vem aqui de sábado e você fala, fique à vontade, sente na cadeira que nós preparamos para o Senhor. Ou você fala, fique à vontade, tudo é teu, faça o que você quiser, a hora que você quiser e do seu jeito. Amigos de Deus, eles são profetas, mas primeiro eles são amigos. Profetas são pessoas que ouvem a voz de Deus de uma forma diferente. Sim, pode ser. Mas em primeiro lugar, eles são amigos. Guarde isso no seu coração. E o outro ponto que eu sempre gosto de falar, que não importa a unção que você tenha, o chamado que você tem. Se em primeiro lugar também você não for filho, o resto é resto, não serve para nada. Então não tente ser alguma coisa. Não tente viver um chamado. Não tente colocar a sua mão nas coisas de Deus, se em primeiro lugar você não for filho. Porque o filho cuida das coisas do pai como precisa cuidar. O amigo cuida do amigo como precisa cuidar. Agora um ministro, só simplesmente um ministro, aquele que tem uma responsabilidade, tem um cargo, se ele não tomar cuidado, chega uma hora que isso se torna cansativo na vida dele, e ele pode perder o prazer em fazer. É como se Deus falasse assim, eu vou te pagar um salário todo mês, para você subir no altar e fazer o que precisa. E daí, como qualquer coisa na vida, quando entra naquela rotina chata, você fala, eu tenho que fazer porque eu estou sendo pago. Eu tenho que fazer porque é obrigado. Eu tenho que fazer porque senão já viu, né? Vão falar. Então, não seja alguém pago por Deus para fazer algo. Mas seja um filho, seja um amigo. Amém? Abre lá em Êxodo. Êxodo 33. Versículo 11. Diz assim, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Falava Deus face a face com Moisés, como um amigo. Deus, Ele está construindo um relacionamento com você. E o que me chama a atenção quando nós lemos toda a trajetória de Moisés é que chega um determinado momento que Moisés fala, santifiquem-se, separem-se. Se guardem do pecado, se livrem de tudo. Santifiquem-se porque vocês vão ter um encontro com Deus. E assim como Deus fala comigo, Ele vai falar com vocês. E então quando vocês estiverem prontos, todos nós vamos ir ao pé do monte. E Deus vai falar com todos. E o povo até seguiu a direção, até obedeceu, fez como Moisés tinha orientado. Mas quando tiveram contato com a glória de Deus, eles tremeram e falaram, não Moisés, certamente se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Nós não podemos ter esse contato com Deus. Porque nós sabemos quem nós realmente somos, porque nós sabemos as nossas falhas. Então fala você com Deus, traz a direção e nós nos submeteremos a isso. E por que eu estou contando essa história? Porque Moisés era tão pecador quanto todo aquele povo que estava naquela multidão. Mas ele fez uma escolha. Ele tomou uma decisão. E a escolha dele foi entender
que ele era um filho, que ele tinha um papel, que ele era um amigo de Deus e que ele poderia todos os dias se santificar e buscar a presença de Deus e que Deus se manifestaria com ele face a face. Só que é triste quando nós chegamos na igreja e nós só esperamos que o ministro do altar ele traga algo para nós, seja na palavra ou seja no louvor. Aquela história, ora aí, vê o que Deus fala. Não. Você tem buscado Deus? Eu estou falando com o Senhor, eu estou buscando uma resposta, estou buscando uma direção. Não é a hora aí ver o que Deus faz. Mas seja sincero, Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo. Você tem intimidade. Eu não estou falando de bens materiais, peça, ore, bata no anjo, lute com o anjo. Eu estou falando de intimidade. Tipo, sabe quando você leva alguém assim e fala, minha esposa não está aqui, eu precisava expor ela um pouquinho. É muito legal quando eu viro para a Mari e falo assim, amor, o que você quer? Daí ela olha tudo e faz, tanto faz. Aí eu falo, tanto faz, não tem, escolhe outro. Vê outro. E às vezes com Deus nós somos assim, nós queremos, ela já tem dentro do coração dela o que ela quer, mas ela fica com a vergonha de externar aquilo que ela quer. Então quando eu falo, o que você quer? Tanto faz. E quantas vezes você tem algo no seu coração que você precisa que chegue na Deus, e daí ele fala, o que você quer que eu te faça hoje? Quantas vezes ele não te estende as mãos e fala, vem cá, o que você quer? Tanto faz. Tu sabes, Deus. Ele fala, eu sei, mas eu preciso ouvir de você. Eu sei, mas eu quero construir algo com você. Deus, ele não quer viver naquela visão antiga. Só ele ouve e ele cumpre, mas é só isso. Ele ouve e cumpre, pronto. Não, ele quer se relacionar. Ele quer na viração do dia falar com você. Ele quer todos os instantes falar com você. Ele se preocupa com a sua voz, o que está no seu coração, como foi seu dia de trabalho, como está a situação na sua casa, como está a sua vida com ele. Você pode virar, Deus, o Senhor sabe que a minha vida contigo não está muito boa, né? Está sabendo? Tô, mas por quê? Porque eu estou sentindo isso. Mas só amigos podem fazer. Religiosos não conseguem construir um relacionamento de amizade com Deus. Volta lá para Isaías, capítulo 6. Então nós falamos primeiro de Abraão, que era amigo de Deus. Nós falamos de Moisés, que também era amigo de Deus. Mas o que Abraão e Moisés têm em comum conosco hoje? Eram pecadores, eram falhos assim como nós. Eram homens, carne e osso como nós. Isaías 6, versículo 6. Deixa eu abrir em Salmos. Seis. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então mostra que Isaías, quando ele foi chamado, o anjo pegou e purificou ele e falou, a tua iniquidade, os teus pecados foram perdoados. Mas agora Deus tem um chamado para você. E diz no versículo 8, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? E disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando nós entramos e tivemos um contato com a glória de Deus, a primeira vez que nós entendemos que éramos pecadores, que nós entendemos que precisávamos da glória de Deus, da graça, do amor, da misericórdia, Ele nos tocou e falou, agora eu tenho um chamado para você. E eu não sei com você, mas comigo literalmente isso aconteceu. E eu falei, Deus, me usa, me envia. Eu quero viver. Naquele dia eu não era mais santo do que hoje. E hoje eu não sou mais santo. Mas eu ainda tenho o coração que diz, Senhor, me purifique, me transforme, mude. Tira de mim a minha iniquidade, tira de mim o meu pecado, porque eu quero viver para você. Eu quero construir algo para você. Então, eu estou te mostrando que agora Isaías também era um homem pecador que abraçou o chamado, que abraçou uma vida com Deus e falou, Senhor, eu preciso do Senhor agora. Eu preciso viver para Ti em todos os sentidos. Eu preciso entregar a minha vida, eu preciso caminhar com você. Eu quero ouvir o Seu ID, eu quero ouvir a Sua palavra. Eu quero estar onde o Senhor estiver. Então, mais uma vez, os amigos de Deus
quando eles são tocados, quando eles são transformados, quando eles são confrontados pela presença de Deus e não do homem, ele tem um desejo genuíno de servir ao Senhor. Esse desejo existe em você ainda? Jeremias capítulo 1, versículo 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. Então nós estamos falando que houve um chamado com um Abrão, um homem que vivia numa terra chamada de Ur, na terra dos caldeus, que não era de Deus, mas que um dia o Senhor o encontrou e falou: eu tenho uma promessa, eu tenho um chamado, eu quero construir algo com você. Por isso saia da sua terra e da sua parentela e vá para a terra que eu vou te mostrar. E eu vou te fazer uma nação ali. Eu vou te dar promessas eternas. E depois os anos passam, nós encontramos um Moisés, que estava voltando para um povo escravo, perdido, que até conhecia de Deus, mas vivia de uma terra estranha. E Moisés ouve a palavra: pega esse povo e conduz para uma terra que eu prometi. E depois nós vemos um Isaías, que a Bíblia começa falando de visões e nananã, que até estava vendo coisas do alto, mas ainda não tinha sido tocado pela glória de Deus, ele apenas via. Então eu quero te convidar, não seja apenas alguém que entra na igreja e ande anos, mas o Senhor ainda não te tocou. Você tem visão, você ora, você é batizado no Espírito, você vê muitas coisas, você vive muitas coisas dentro da casa de Deus, mas o Senhor ainda não te tocou. Se você de alguma forma se encontra desse jeito, nesse estado, eu te convido a você falar: Senhor, toque-me com as tuas brasas vivas, me transforme, e eis-me aqui, estou ao seu favor, ao seu serviço, à sua disposição. E como Jeremias, que tem um contato com Deus, que ouve uma palavra, mas falar: ah, Senhor, eu não sei falar, é difícil. Não se preocupe, apenas se disponha. Porque se Deus ele tem uma visão de você, se Ele tem uma visão sobre a sua vida, e você ainda estava no ventre da sua mãe, você acha que Deus erra? Você acha que Deus ele não sabe o que está fazendo? No nosso entendimento, quando nos olhamos no espelho, realmente podemos dizer: Deus, você não sabe o que você está fazendo. Ou Deus, você não sabe onde você está amarrando seus burros. Quando nós olhamos para a nossa condição, quando nós nos conhecemos, e Deus fala: eu quero construir algo com você, nós nos assustamos. Mas não se preocupe, Deus não se assusta, Ele não erra. Ele sabe onde Ele está investindo. E você precisa ter a certeza de uma coisa: você é o melhor solo onde Deus quer investir. Você é o bem mais precioso que Ele encontrou. Eu estou te dizendo palavras que aparentemente são motivacionais, mas eu não estou aqui dando uma palestra. Eu estou aqui te dizendo em nome de Jesus que você precisa se enxergar como Deus te enxerga. E você precisa se colocar onde Deus está sonhando que você fique. E ainda que você não entenda, quando você começar a ver, quando você começar a entrar no seu chamado, quando você entender a autoridade que está em você, quando você entender a sua identidade em Deus, você vai viver algo diferente, você vai viver algo novo e transformador. Mas só não fique vivendo de qualquer jeito. E daí, quando eu estava orando, eu comecei a ver que ser profeta é muito mais do que ter visões sobre situações. Se você acha que profetizar é só, ser profeta é só você ter isso, Deus me deu uma visão. Deus me deu uma revelação. Eu quero ser usado por Deus assim. Eu vou te dizer, o seu entendimento sobre isso é muito raso. Mais uma vez eu volto: ser profeta é ser amigo. Não é ser aquele que tem tudo funcionando, a visão, a audição e tudo mais. Ser profeta não é você ter revelações do futuro, ou palavras de sabedoria sobre o passado de alguém, palavra de conhecimento.
sobre pessoas. É muito mais do que você revelar acontecimentos. Ser o profeta é você estar atento ao coração de Deus. Então, se você está sentado nessa cadeira, mas todos os dias o seu coração se preocupa com o coração de Deus, eu vou te dizer que você já é um profeta. Ser profeta é você buscar a presença dEle. Sabe quando você gosta de alguém que ela é importante para você? Sabe aquele teu amigo que você gosta de estar do lado dele? Sabe a tua namorada, o teu namorado? Sabe o teu marido, a tua esposa, os teus netos? Sabe? Coloque alguém que você ama muito. Teu irmão, a tua irmã, mesmo que seja profético. Sabe aquela pessoa que o seu coração se move por ela e você faz tudo? É isso que Deus está esperando de nós. Que tenhamos esse grau de intimidade, de amizade. Que o nosso coração se preocupa todo o tempo com Ele. Dormiu bem, comeu bem? O que você precisa, quer que eu faça? Quando nós entendemos isso, servir fica muito mais fácil, muito mais leve. Andar com Ele é muito mais gostoso. Mas eu vou te falar algumas coisas sobre o profeta que são importantes. Porque muita gente também fala, eu quero ser profeta. Eu quero viver um chamado grande. Só que quando as lutas vêm, a dificuldade aparece, quando a visão embaça, quando o cenário é de caos, muitos falam, não é mais o meu tempo, eu preciso ir embora. Isso não é mais para mim. Isso não me serve mais. Profeta que conhece a Deus, profeta que tem intimidade com Deus, quando as coisas apertam, ele não foge do lugar onde ele está, mas ele permanece. E daí você vai me falar, me prova isso. Moisés, ele foi chamado para voltar para a terra do Egito e virar para o faraó, liberte o meu povo. Ele tinha fugido, ele já estava longe, ele já estava casado, ele já tinha uma vida boa, longe da escravidão. Ninguém ia mais atrás dele, porque o faraó do tempo dele, quando ele matou o egípcio, também já tinha ido. A vida dele estava sossegada. Mas Deus virou e falou assim, olha, existe um cenário de caos. Existe algo que está contrário a tudo que está no meu coração, Moisés. Eu preciso que você volte naquela terra e você me represente, você traga aquele povo da escravidão para a luz. Eu preciso que você vá para aquele povo e traga esperança e vida, porque eu sou o dono deles e não o faraó. Hoje em dia nós olharemos e falar, Deus, não dá não, isso não é para mim. De repente hoje você como Moisés também deu desculpa, não posso falar, não sei fazer, como vão saber, o que eu vou saber se você me enviou ou não. Mas eu estou te dizendo, profetas são aqueles que permanecem no meio do caos. Eu conheci algumas pessoas que elas falavam assim, hoje estou na igreja X. Nossa, lá é uma benção, que lindo, lá é maravilhoso, lá não sei o que, lá não sei o que lá. E eu já falava assim, vamos ver quantos meses vai durar. 3 meses depois, passou a experiência com Jesus, né? Passou a experiência gospel. E da pessoa vinha, não, aquele lugar não é de Deus, fulano é aquilo, Beltrano não sei o que lá, ninguém presta, nananana. Vou para outro lugar. Tá bom, pode ir. E daí entrava em outro lugar, não, porque lá é de Deus, porque lá eu senti um arrepio, porque lá eles têm caráter, porque lá eles têm integridade. E passou um tempo, não, porque lá está tendo problema. Que profeta que você é? Onde você estiver, vai existir problema. A sua família pode ter problema, na minha família tem muitos problemas. Na sua casa, de repente, podem ter problemas. No seu trabalho podem haver problemas. Na sua igreja podem haver problemas. Eu vou te dizer, você vai trombar comigo algum dia que eu vou estar mordido, eu vou te olhar torto. Você vai trombar comigo um dia que você vai falar, mas não sei o que, eu vou falar, meu filho, toma vergonha na sua cara. Mas se você falar, essa igreja não é mais para mim, porque o Rafael outro dia não falou comigo, você não é profeta. Porque o profeta, ele entende que os homens são falhos, mas ele não está preocupado com o coração dos homens. Ele está preocupado no coração de Deus, e ele permanece. Deus fala, tá vendo esse cara com coração falho aí? Esse mesmo que você está odiando nesse momento, ame ele. Eu preciso que você seja diferencial para ele.
Eu preciso que você seja o responsável de tirar as escamas dos olhos dele. Então seja um profeta. Seja alguém posicionado no meio do caos. Não fuja. Ah, meu emprego não é mais uma bênção. Você orou para ver se Deus mandou você sair? Eu estava contando uma situação esses dias no trabalho e os meninos viraram para mim e falaram assim: nossa, queria entender. Que coragem foi essa? Eu peguei e falei: a grande vontade é que eu queria ir embora antes, mas eu não podia. Porque eu orava e Deus mandava ficar. E aí? É muito bom quando Deus fala sai, quando Deus fala faça, quando Deus manda você agir, quando Deus te dá aquele gás, aquele empurrão e fala vai que eu sou contigo, eu levanto as suas mãos, eu te capacito, os teus inimigos vão cair na tua presença, você vai pisar serpentes e escorpiões, faça e aconteça. É muito bom. Você já joga a mochila nas costas e fala tchau, estou indo. Eu fui autorizado a fazer isso. Mas e quando Deus fala não. A minha presença ainda está aqui, você precisa permanecer onde eu estou. Você só vai levantar o seu acampamento quando eu sair. Isso não é tão bom. E você já se pergunta se é de Deus mesmo, se o seu chamado é real, se você está no lugar que Deus quer, se é aquilo mesmo, se é Deus que está falando, se não é o diabo. Então, permaneça. O ambiente que você está é o ambiente que Deus precisa que você esteja. Aqueles que são profetas e amigos de Deus, eles ouvem a direção do alto e obedecem. A palavra sendo boa e a palavra sendo ruim. Eu lembro quando Deus falou para eu entregar uma coisa. E aquele dia, quando eu entendi que era de Deus, eu falei: Senhor, tem certeza? Ele: tenho. Você está pronto? Eu falei: não, mas eu preciso. E eu peguei, eu contei, eu fiz assim comigo. Eu vou contar até 3 e eu vou falar: Senhor, eu entrego na tua vida e pronto, chega. Porque se eu ficar pensando muito, eu não vou entregar. E comecei a chorar. E já estava tarde, daí eu soquei a minha cara no travesseiro e... porque eu estava revoltado que eu precisava entregar. Eu não queria, mas eu precisava obedecer. Quando eu falava: Deus, eu nunca mais quero viver isso, e Deus me colocou em um cenário exatamente que eu não queria mais, Ele falou: mas eu preciso de você aí. E graças a Deus, porque se Deus não tivesse mudado o cenário, hoje eu não estaria aqui. Mas na época foi difícil. Aqueles que se dizem amigos de Deus, eles buscam com toda a força, com o entendimento, cumprir a palavra que recebeu, a palavra que veio do alto, a visão que Deus deu no coração. Ele não pensa em outra coisa enquanto ele não cumprir aquilo. Eu sou um pouco sistemático, eu sempre falo que eu trabalho com agenda. Eu apaguei a minha para refazer, mas eu trabalho com agenda. E eu sou assim, eu coloco as minhas tarefas por prioridade, as mais complexas na frente, as mais sossegadas para o final do dia, que daí eu posso tomar um café e respirar. Mas geralmente eu deixo a mais difícil no começo, porque eu tenho a obrigação de não mudar de tarefa enquanto eu não fazer a mais difícil. E eu fico cego, preso naquilo até que eu cumpra aquilo. E por que eu estou te falando? Porque com Deus nós precisamos ter esse coração. Você só pode respirar isso, você só pode viver isso. Deus te deu essa palavra, você não pode pensar no próximo passo enquanto esse passo não estiver arrumado. Então, se Deus está ajustando alguma coisa na sua vida, eu vou te pedir que você se esforce, que você não desanime, que você não desista, mas que você trabalhe arduamente, firmemente, até que isso esteja resolvido. E daí você parte para o próximo passo. Às vezes nós recebemos tantas palavras, tantas promessas, e de 10 nós queremos fazer as 10 ao mesmo tempo. E você não entende que Deus ele vai liberando estágio por estágio na nossa vida. Ele vai liberando. Lembra quando eu falei? Ele sabe onde Ele está investindo. Então Ele sabe como as coisas funcionam com cada um de nós. Ele sabe como você vai se portar em cada situação. Ele é teu amigo. Então não tente fazer 10 coisas ao mesmo tempo, mas faça o que Ele está pedindo para você fazer hoje. E nós só buscamos fazer as coisas que estão no coração de Deus quando nós conhecemos o coração dEle. Você tem conhecido o coração dEle? Você tem entendido qual é a vontade dEle para a sua vida hoje? Profeta também, ele é aquele que ele te aponta o erro.
ele te aponta o defeito. O profeta é aquele que às vezes vai cutucar a vida do amigo também. Então Deus, como teu amigo, primeiro ele vai te cutucar. Primeiro ele vai mexer naquela feridinha que dói. Naquele negócio que você fala, não, Deus, está de boa. Depois, ai, não está tão de boa assim. Ele vai te cutucar primeiro, ele precisa. Porque ele precisa te transformar. Como que ele vai usar alguém que não quer passar por um processo de transformação para transformar vidas? E você também vai ser um instrumento na vida de alguém. A sua amizade muitas vezes vai confrontar a pessoa para a verdade. A sua verdade vai confrontar a pessoa para aquilo que é real. Como filhos de Deus eu não posso ser omisso. Ah, não estou mais dentro da igreja, então ele pode fazer o que quiser, eu não estou vendo. Mentira. Você continua sendo ministro do altar onde você estiver. Você continua sendo amigo de Deus onde você estiver. Então você não pode baixar o seu crivo. Se você só tem caráter dentro da igreja e você não tem caráter no shopping, na sua casa, na rua, você não tem caráter em lugar nenhum. Então você precisa ser confrontado para aprender a confrontar pessoas. Eu conheci uma pessoa que sempre falava que ninguém pode se levantar para ensinar se primeiro não se assentar para aprender. Então, se você é amigo de Deus, você precisa primeiro se sentar para aprender e depois se levantar para ensinar. E todo profeta, quando ele aponta o erro, ele precisa mostrar que em Deus existe uma solução. Então, não seja você alguém que só bate. Ah, espada de Jeová, cajado de Jeová, botina de Jeová, qualquer coisa de Jeová. Se você só acusa o teu irmão e você não gasta tempo com ele, se você só acusa o teu irmão e você não mostra uma solução, você está com sérios problemas. Então aponte o erro em amor, mas mostre uma solução. Porque a boca de um profeta, daqueles que andam com Deus, ela abre também no tempo certo. Amigos de Deus têm discernimento e aprendem a entender os tempos. Porque qualquer verdade que é dita na hora errada, de forma errada, ela se torna maldita. Qualquer verdade que ela é dita fora do tempo, você acaba de perder uma grande oportunidade de trazer uma transformação na vida das pessoas. Então, não perca a oportunidade. Então, não haja de qualquer jeito. Espere um momento, busque no coração de Deus. Deus, eu preciso resolver tal situação. É tempo de resolver ou não é? Deus, eu preciso resolver tal coisa na minha vida. Me dá sabedoria, me dá estratégia, me dá o teu amor para que eu possa resolver isso. E infelizmente, eu já vi muita gente que não gosta de igreja. Eu já vi muita gente que não gosta de ouvir falar de Jesus. Porque existe uma geração de amigos de Deus, de pessoas que se dizem profetas de Deus, que quando vão para fora da igreja, batem na cara de todo mundo e mandam todo mundo para o inferno. Ah, essa é a verdade, você tem que engolir. É assim, se não gostou, azar é o teu. E que raio de filhos de Deus que nós somos, se a gente tem essa grosseria, essa falta de tato com as pessoas. Ah, mas eu tenho que levar a verdade dói. Mas sabe aquela história do bateu, levou? Se você não entende que você precisa amar, um dia você vai tomar uma tão forte que talvez pela dor você entenda a besteira que você está fazendo. Então, como filhos de Deus, eu te peço isso hoje. Não use a desculpa da verdade para você ser grosso. Não use a desculpa da verdade para você não se preocupar como falar. Busque ter tato com as pessoas. Você está cuidando de vidas. Você está cuidando de pessoas. Não perca a paciência porque você nasceu assim e pronto. Mas tenha paciência. Deus, Ele tem paciência conosco até hoje. Então nós precisamos ter a mesma paciência. Deus, Ele sabe que nós vamos errar nos mesmos pontos, mas Ele tem a mesma paciência. Porque ela é regada de amor. Então seja regado de amor, amém? O seu posicionamento para ser um profeta. Você precisa, número 1, desejar apenas Ele. 2, se compadecer do que se passa no coração de Deus. E eu já, não lembro se eu já disse no altar, mas já disse isso para várias pessoas. Que quando eu me converti, eu achava o máximo. As pessoas sendo usadas no profético e revelando a vida. Você pensou nisso, você falou assim, eu vi assim. E aquilo me chamou muita atenção. E eu lembro que eu todos os dias orava. Deus, eu quero ser profeta. Deus, eu quero ser profeta. E um dia o Espírito Santo virou para mim e disse:
para quê? E quando ele me disse, para quê? Eu fiquei tão constrangido e tão envergonhado da minha oração que eu fiquei meses, eu acho que eu cheguei a ficar 1 ano sem nunca mais pensar nisso. Porque eu entendi que eu não tinha propósito, eu só queria aparecer. Então, você tem se compadecido do coração de Deus e por isso você me diz, eis-me aqui? Ou você tem falado eis-me aqui porque o teu sonho é pegar o microfone, porque o teu sonho é tocar um instrumento, porque o teu sonho é colocar uma roupa de dança, porque o teu sonho é que alguém derrame óleo na tua cabeça, porque alguém reconheça que você é o melhor diácono, que alguém reconheça que você é a melhor pessoa da cantina. Para que você está pedindo para Deus, para Ele te usar? Qual é o teu desejo? O que realmente está no seu coração? E eu vou te dizer hoje, você pode não gostar, mas se no seu coração você só está pensando em fazer para cumprir o seu chamado, descansa um pouco, espera um pouco. Mas quando você fala, não, Senhor, eu estou colocando isso aqui no teu altar, porque se for do Senhor eu vou viver. Eu sei que Ele vai cumprir. E daí você vai entender o que Ele quer para você. Mas não queira ser um profeta ou um amigo de Deus só para as pessoas te reconhecerem. Nossa, como ele é ungido. Nossa, olha a palavra dele. Nossa, olha como ele toca. Nossa, como ele dança. 3. Aqueles que são amigos de Deus, eles ouvem única e exclusivamente a voz de Deus. Você tem valorizado a voz de quem? A voz que sai do seu umbigo ou a voz que vem do alto? Aquele que se diz amigo de Deus e se diz um profeta, ele precisa ter um coração moldável. Isso é tudo que nós precisamos ter. Agora, ferramentas que você precisa. É muito bom quando nós chegamos no culto e tem um peso de unção, como nós sentimos agora há pouco. É muito bom quando nós chegamos no culto e a glória já está no lugar. Mas nós não podemos ficar de glória passageira, nós precisamos construir algo. E eu vou te pedir, por favor, que você se agarre na palavra de Deus. Porque você não vai conseguir se posicionar em nada na sua vida com Deus, se você não for agarrado na palavra, que é o alicerce para tudo. Se você não tiver isso como o fundamento da sua vida, você não vai conseguir permanecer muito tempo. E eu vou te dizer que a primeira coisa que o diabo vai tentar fazer é roubar de você os seus alicerces, tirar de você a sua estrutura, tirar de você o seu posicionamento. O diabo não vai te atacar porque você dança, o diabo não vai te atacar porque você toca, o diabo não vai te atacar porque você serve água. O diabo, ele vai roubar o quê? A palavra que está dentro de você. Se isso não fosse real, ele não iria tentar Jesus com o quê? Com palavra. Então, se Jesus foi tentado com palavra, se Jesus foi mexido na estrutura dele, você acha que o diabo não vai tentar mexer nas suas estruturas? Você acha mesmo que se ele mexeu com Jesus, ele não vai tentar bagunçar aqueles valores e princípios que Deus colocou no teu coração através da palavra? Então é tempo de mergulhar na palavra como nunca antes. Porque os dias são maus, porque os tempos são ruins, porque você sabe onde o seu calo aperta. E o que vai permanecer, eu não sei você, mas o que me fez permanecer firme muitas vezes foi lembrar que eu tinha acesso a isso. Porque a palavra de um profeta, a palavra profética, quando alguém dá, quando o calo aperta, você se esquece. Quantos aqui se lembram de todas as palavras que receberam de Deus até hoje? Quantos? Todas as palavras? Cada detalhe, cada vírgula sobre o seu chamado? Amém? Eu não lembro. Às vezes eu faço força para lembrar da palavra que eu recebi da última vez. Porque é muita coisa. Naquele dia que você chorou, lembra aquele dia que você mais foi marcado pela presença de Deus e você recebeu uma palavra? Você ainda lembra ela? Você pode até lembrar, mas o seu calo, a hora que ele estiver doente, você precisa correr para cá. Então é tempo. Crente, eu tive uma professora que falava: eu tenho raiva desses crentes que gostam de revelação, mas não gostam de ler a Bíblia.
Eu tenho raiva desses crentes que gostam de ouvir uma palavra, mas não gosta de se alimentar da palavra. Eu tenho raiva desses crentes que gostam de assim diz o Senhor, mas não busca ouvir o Senhor com os próprios ouvidos. E quando ela disse aquilo, naquela época eu era um pouco mais religioso, então eu falei, nossa, que grosseria. Mas hoje eu estou começando a ficar com essa raiva também. E às vezes eu tenho raiva de mim também quando eu falo que preciso de algo de Deus e não me posiciono. Então se agarre na palavra. O básico, ser um adorador. Outro básico, ser alguém que ora. E por incrível que pareça, eu separei a oração do intercessor. Aqueles que são amigos de Deus, eles intercedem. Eles não oram só por eles mesmos, eles não oram por situações, mas eles intercedem até que os céus se abram. Mas eles clamam. E é por isso que nós vemos Deus falando, por acaso eu posso ocultar alguma coisa do meu amigo? Por acaso eu posso deixar alguma coisa passar por ele? Porque quando ele ora, ele vai, ele insiste, ele fica. E nós vemos Abraão, Senhor, me permita. E se tiver 50, Senhor, olha, só mais uma vez. E se tiver 40, Senhor, olha, e se tiver 1? O intercessor, ele não para até que ele alcance o coração de Deus. O intercessor, ele se preocupa com tudo à sua volta. Ele não se preocupa só com ele. E quanto mais nós conseguimos nos preocupar com o reino de Deus, mais Deus pode se preocupar conosco. Porque nós não estamos queimando os nossos neurônios e as nossas forças para viver algo que Ele já vai cuidar, do que Ele já vai fazer. Então interceda. E para finalizar, você tem um chamado. Viu quantas coisas eu falei? Você tem autoridade na sua mão. Você tem autoridade na sua boca. Você pode mover céus e terras. Você pode fazer o coração do homem se inclinar, porque você vai orar e Deus vai mover o coração do homem. Você pode mudar estações. Você pode orar para que a chuva pare. Você possa orar para que o sol venha. Você pode mexer com tudo, porque você tem poder nas suas mãos. Não é mandinga, não é nada. Mas os amigos de Deus, eles entendem que eles têm o poder vindo do alto. Então, quando você sair daqui hoje, eu vou te pedir que você comece a transformar o ambiente que você está. Eu vou pedir para que você tenha coragem de tirar a mordaça da sua boca e que você mova o mundo espiritual. Mas que você não mova ele pelo seu umbigo, mas que você mova ele pela sua intimidade com Deus. Então eu estou te convidando a chegar na sua casa, profetize conversão, profetize mudança. Profetize que as suas contas vão ser pagas. Profetize que você vai arrumar um emprego. Profetize que você vai viver um novo tempo. Profetize. Mas não apenas profetize para você, mas profetize para as pessoas que você conhece. Ah, eu conheço fulano, ele não tem emprego. Ore. Ah, eu conheço fulano, ele está com enfermidade. Ore. Nós fomos ativados sobre cura no final de semana passada. Agora estou te dizendo, use as ferramentas que Deus está te dando. Eu estou te dizendo, e agora eu vou dizer como profeta, sem preocupação, seja usado em cura. Seja usado para estabelecer, seja usado para edificar, mas não seja mais uma pessoa que senta e ouve. Construa com ele a sua intimidade. Você tem, eu estou dizendo, se você não acredita, eu estou dizendo por você. Você tem autoridade para edificar. Edifique. Cuidado com a sua boca. Só destrua o que for as obras de Satanás. Não destrua as pessoas que fazem parte do seu dia a dia. Não destrua as pessoas com as suas atitudes. Destrua as obras de Satanás, mas edifique para o Senhor. Não destrua o teu irmão. Não seja uma pedra de tropeço para aqueles que não conhecem a Cristo. Seja um testemunho. Você tem autoridade na sua vida para isso. Eu estou afirmando, se você não acredita, e eu estou dizendo, faça um teste, e eu espero que você testemunhe. Você tem autoridade para mover o mundo espiritual. Você tem liberdade para liberar uma palavra. Você tem liberdade para trazer pessoas, para viver um concerto. Você tem autoridade para consertar vidas destruídas. Você tem autoridade que vem do alto. Você pode no Senhor. Se você entende isso, você também tem autoridade para entender que quando algo sai da sua boca, que a sua oração seja que você venha se alegrar quando a palavra de Deus se cumprir.
Porque se você ler a Bíblia, você vai ver que o profeta, ele libera a palavra de bênçãos, mas ele também libera palavras de juízo. E se um dia você for usado para liberar uma palavra de juízo, uma palavra de confronto, ore para que haja conversão. Ore para que haja transformação. Para que você possa se alegrar. Para que você possa ver os frutos disso. Filhos de Deus não se alegram com a desgraça alheia. Filhos de Deus não tem no seu vocabulário: eu falei, eu disse que você ia quebrar a cara. O pai não virou para o filho pródigo e falou: gastou tudo, né? Olha só. Olha quem estava lá no chiqueiro, voltou para casa, quer telhadinho e caminha confortável. Jesus não virou e falou para alguém: tá endemoniado, hein? O que andou fazendo? Que brechinha que você está brincando? Você não vê isso na Bíblia. Mas você vê em uma parábola Jesus demonstrando o amor do Pai, falando: não importa os seus pecados, você se arrependeu e eu vou te colocar em uma posição de honra. Eu vou mudar a sua sorte, eu vou trocar as suas vestes. Você não vê Jesus expulsando um demônio e falando assim: que tipo de pecado você está cometendo? Mas falando: vai, seja liberto, seja curado, seja transformado. Não peques mais, mas tenha a sua vida mudada. A Bíblia só fala que Jesus, ele era movido de íntima compaixão. Então seja movido de íntima compaixão também. A sua cura muitas vezes, e eu não estou falando para matar o que foi feito na semana passada, mas eu estou falando para agregar. A sua cura não é só você orar e uma perna crescer. A sua cura não é só você orar e um paraplégico voltar a andar. Mas a sua cura também vai ser quando você for movido de íntima compaixão e você edificar e amar uma vida. Às vezes a pessoa, ela não tem um osso quebrado, mas ela tem a alma toda quebrada, toda destruída. Às vezes a pessoa, ela está arrebentada e ela está esperando uma palavra para ela decidir se ela arranca a vida ou se ela continua. E você precisa ser a pessoa que devolva a vida. Então leve essa cura, você tem autoridade para isso também. Então você não se alegra quando alguém erra, mas você se move de íntima compaixão. E se move para que essa pessoa ela volte para o prumo dela. E todo aquele que é amigo de Deus, e todo aquele que está sendo separado para um momento novo da igreja, que quer ser um profeta, que quer viver um chamado, eu vou pedir para você, que você levante sua mão. Você quer viver para Deus? Para Deus, não estou entrando no seu chamado, para Deus. Você quer ter uma vida para Ele? Eu vou te convidar a passar no fogo. O fogo, ele destrói o que é impuro e ele forja o que é bom. As nossas obras precisam passar por Deus. O seu coração precisa passar por Deus. E não tenha medo. Se ele queimar o que está impuro, ótimo, que bom que ele se livrou disso na sua vida. Que bom, não tenha medo. Não tenha medo de algumas áreas no seu coração serem queimadas e no começo até doer um pouco. Não tenha medo, não se preocupe. Você vai precisar, se você fizer essa escolha, você vai passar por isso. Se você não fizer essa escolha, Deus não vai chutar a porta. Até estava falando com o pastor Ramiro de uma situação. Deus, Jesus, ele bate a porta. Se você quiser, se você ouvir a voz dele, se você desejar, ele vai abrir a porta da tua vida e ele vai entrar na tua casa e ele vai construir algo com você. Mas se você não desejar isso, ele não vai te rejeitar. Ele não vai te expulsar. Você não vai deixar de ser amado por ele. Mas ele só não vai poder fazer o que você não deu legalidade. Lembra o que eu falei sobre amizade? É simples assim com Deus. Mas se você está falando que ele está na sua porta e você está desejando que ele entre, deixe que ele entre e que ele queime tudo o que não é bom em você. Deixe que ele destrua o que não é bom em você. Deixe que ele acabe de uma vez por todas. Deixe que ele coloque em extinção tudo o que diz respeito à sua carne. Eu não estou falando que você não vai pecar. Eu não estou falando que você não vai falhar. Mas deixe ele controlar isso. E aquilo que é bom, ele forja. Então, se você quer caminhar e viver nele, ele vai te forjar, só isso. Não são pessoas perfeitas, são filhos. Filhos amadurecidos, filhos amados, que não andam mais como crianças, que não são mais como meninos. E para finalizar, de verdade agora, chega.
Todo amigo de Deus, se você é amigo de Deus, se você é filho de Deus, se você entende que você tem um chamado para edificar por onde você for, eu quero te fazer essa tarde um convite à graça. Porque nós podemos bater um culto inteiro, mas nós batemos um culto inteiro para mostrar que existe graça, para que Ele cure. Nós precisamos pregar para que ouçam e Ele possa curar. Nós precisamos pregar para que os corações sejam despertados para a verdade do Evangelho. Nós precisamos pregar não mais um Evangelho da sua bênção está aqui e a sua bênção está ali, mas nós precisamos pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E o Jesus Cristo que nós pregamos, Ele não te promete nada, mas Ele te garante que Ele já te deu tudo. Ele não te promete que você vai, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero dinheiro, eu quero não sei o que. Ele não está te prometendo que Ele vai te dar nada disso. Mas Ele te garante que se Ele te chamou, Ele é poderoso para cumprir o que Ele falar sobre você. Então, eu quero te fazer um convite à graça essa tarde. Não precisa abrir a sua Bíblia, mas em Isaías capítulo 1, versículo 18 diz: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como lã. Se quiserdes, e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Deus, Ele não vai te matar e Ele não vai fazer nada. Ele vai deixar apenas que você viva a sua escolha. Mas, tirando esse final, o que eu quero realmente te dizer é: você tem um chamado e eu quero te convidar a viver esse chamado. Você tem palavras, eu quero te convidar em nome de Jesus que você testemunhe cada uma dessas palavras. E eu quero te dizer que assim como eu comecei falando sobre Abraão, Moisés, Isaías, Jeremias, homens que não tinham nada diferente de nós, que eram falhos, que eram pecadores, que eram indignos da presença de Deus, assim nós somos hoje. Eles não eram melhores, eles não eram maiores, eles apenas eram disponíveis, eles apenas estavam dispostos, eles apenas queriam. Então, se você quer, mas o seu pecado está te roubando da presença de Deus, eu quero te dizer que hoje, se você se arrepender de verdade, com o seu coração, Ele já te perdoou e Ele já te lavou no sangue do Cordeiro. E você não tem mais condenação sobre você. Se você tiver com peso de coisas que estão sobre a sua vida, que estão te impedindo de caminhar, coloque na presença de Deus e simplesmente seja curado, seja renovado, seja transformado. Mas só não rejeite mais o que Ele tem para a sua vida. Só não deixe mais para depois o que Ele começou a construir na sua vida hoje. Se essa palavra serviu para você de alguma forma, você não precisa vir aqui na frente. Fique de pé no seu lugar e peça para que Ele te molde. Se você não era amigo, que você passe a ser um amigo. Se você não se sentia como filho, que a partir de hoje você se veja como um filho de Deus. E se você não sabia a autoridade que você tinha, que hoje você receba essa autoridade. E que ao sair daqui hoje você se torne um praticante dessa verdade. Que você se torne um praticante da palavra de Deus. Que você se agarre nos alicerces do Senhor.